Autolab em ação, Wesley Góes, e o nosso assunto agora é injetor de sinais. Com certeza você que é eletricista, chaveiro e mecânico já se deparou com um problema na sua oficina onde o veículo não inicia o funcionamento da bomba de combustível, do injetor e do atuador da bobina, e com certeza você pensou, é sensor de rotação, não tem pulso de bico, não tem bobina, a bomba não arma, muitas das vezes trocou o sensor e não resolveu. Com certeza existia alguma ineficiência ou no chicote, ou na alimentação do sistema de carga, ou até mesmo na própria bateria, um curto-circuito, um ruído interferindo no sinal. Com o injetor de sinais Autolab Brasil, você consegue injetar os sinais de rotação, os sinais de rotação em fase sincronizados e personalizar também o seu sinal. Você pode personalizar, por exemplo, um sinal de moto que é 8-1. Bom, você pode personalizar esse sinal no injetor, pois ele tem a função de personalizar o sinal que você precisa injetar no módulo de injeção eletrônica. Venha conhecer então o nosso injetor de sinais e assistir essa aula incrível que nós vamos trazer para você, que será de grande ajuda no auxílio dos reparadores, levando em consideração que muitos reparadores ainda não conhecem essa ferramenta ou não fazem o uso porque não sabem a sua aplicação. Nós, da Autolab Brasil, especialista no segmento de diagnóstico e programação, vamos trazer para você de forma clara como funciona o injetor de sinais Autolab Brasil. Vem comigo! Injetor de sinais Autolab Brasil. Então, bom, como você pode observar já aqui na nossa tela, nós temos a imagem do nosso injetor de sinais numa vista superior. E nessa vista superior eu quero te mostrar algumas informações que são muito importantes, tá ok? Para que você possa utilizar o injetor de sinal no seu todo. Algumas partes do injetor de sinais cabe a nós passarmos para você o funcionamento. Então é isso que nós vamos fazer agora, mostrando para você aqui na tela a estrutura do nosso injetor de sinais. Bom, vamos começar aqui, tá? Por esse botão azul, onde você vai encontrar aí uma pequena cavidade para chave de fenda, uma chavetinha, onde você pode controlar a luminosidade do display, ok? A luminosidade do display, tá? Esse é o primeiro passo, Caso a luminosidade que nós mandamos não esteja muito boa, você pode ajustar, no botão azul, onde tem um pequeno parafuso com uma cavidade para que você consiga controlar, tá, a potência da luminosidade do display de segmento do injetor de sinais. Bom, aqui na parte de baixo, nós temos alguns botões, tá ok? Que servem para nos direcionar a alguma função do injetor de sinais. Você pode ver aqui o Select, ok? Que é de seleção, de selecionar, de subir, e o Down, de descer, o Left, que é a esquerda, e o Right, que é a direita. Ou seja, toda função que você for executar, você seleciona o Select. Caso você queira sair daquela função, você seleciona o Left, no caso, voltar à função anterior. Aqui você tem o Up e Down, que é para cima ou para baixo, para selecionar os tipos de sinais. Aqui você tem o Right, que é direita, ou seja, uma função para a direita na hora que você estiver utilizando a personalização do sinal, ou seja, Left, Right, esquerda, direita, ou para frente ou para trás, ok? E do lado você tem o botão de Reset, ou seja, que é o Reset, que é onde você reinicializa, tá, o injetor de sinais. Como todo componente eletrônico, nós temos aqui o Reset, que nos dá a possibilidade de reinicializar o sistema. Então, por exemplo, você ligou um injetor de sinais devido a uma queda de tensão, as letras ficaram emboladas aqui, sem uma frase coerente, você vem, aperta Reset, o Reset, que você já vai ter aí o display normalizado. E aqui em cima, como você pode observar no injetor de sinais, ele tem 4 condutores que são responsáveis pela saída do sinal. Após você fazer o processo de seleção do sinal, o sinal vai sair aqui em cada um desses condutores, em cada uma dessas regiões aqui, onde está denominado como D3, D11, D12 e D13, ok? Então vamos lá. O D13, o D12 e o D13 são sinais indutivos, ok? Do sensor de rotação
indutivo. O D11 é o sinal Hall, ou seja, a onda quadrada. E o D3 é a fase. Nesse caso, então, nós temos os sistemas de injeção que funcionam com o sinal de rotação, um sinal necessário para liberar a partida do motor. Sendo assim, os veículos que não contêm o sincronismo eletrônico, que no caso nós temos aí também os sinais de rotação, né, sincronizados, que nós chamamos, conhecemos como sincronismo virtual ou eletrônico, esse sinal, o indutivo, né, as centrais mais antigas não necessitam, né, da sincronização, ou seja, do sensor de sinal e fase para funcionar perfeitamente, só necessitando do sinal do sensor de, seja ele indutivo ou seja ele Hall, ok? Então, nesse caso, você tem o D12 e o D13, que são sinais indutivos, ou seja, onde o sensor tem somente dois fios, um comum, que é o GND, e o outro sinal que é gerado pelo próprio sensor. E o sensor Hall, que são 3 fios e que depende de alimentação para gerar o seu sinal. Então, no caso do indutivo, você tem duas saídas de sinais indutivos, como você pode ver na tela. Já você tem uma saída para os sistemas de injeção que contém sinal Hall, tá? E aqui o D3, que é o fase para os carros que contém sinais de rotação e fase sincronizados. Você vai ter aí, você vai poder visualizar no seu display aí, né, as siglas D3, D11, D12, D13. E por aí você vai conseguir identificar o que é cada saída. Então, se você tem um sistema de injeção que leva somente o sinal indutivo para dar a partida no motor, ok, você injeta o indutivo. Caso você tenha um sensor de rotação que seja de efeito Hall, você injeta o sinal Hall. Caso você tenha a necessidade de um veículo que tem na nossa lista, né, os veículos aqui, como você pode ver, você pode utilizar um sinal de sincronizado, ou seja, de fase e rotação, ou seja, um indutivo e fase ou um Hall ou fase, ok? Isso depende da estratégia do sistema de injeção eletrônica. Então é muito importante, por exemplo, você ter uma enciclopédia, né, um esquema elétrico, para você poder consultar essas informações previamente para que você possa usar um injetor de sinais de rotação como fase e sincronizados, tá? Para a aplicação de diagnóstico e teste em bancada. Como você pode observar, né, nós vamos mostrar para você um teste em bancada de 2 sistemas e você vai ver que o injetor de sinais ele realmente traz uma grande viabilidade para o diagnóstico em bancada e também no veículo. Então, após agora te apresentar, né, as características específicas de manuseio do injetor de sinais, nós vamos te mostrar o funcionamento do injetor de sinais na bancada, ok? Vamos nessa? Iniciamos então aqui o tutorial do injetor de sinais de forma muito básica, pois você vai perceber isso no decorrer do tempo que você for utilizando o injetor de sinais. Bom, uma dica importante é sempre alimente o injetor de sinais numa fonte de corrente contínua. Evite, ao máximo, utilizar fonte de alimentação da rede para injetar sinais, ok? No sistema de injeção eletrônica. Utilize sempre uma fonte de bancada, ok? Então vamos nessa, vamos lá. Como você pode observar, nessa simples imagem que eu vou mostrar aqui do esquema elétrico, nós temos o sensor de rotação indutivo do sistema G711 para que haja o funcionamento do motor em bancada ou no veículo, é necessário injetar este sinal, pois sem o sinal é impossível liberar a partida no sistema. Sem o sinal de rotação, o gerenciamento eletrônico não tem uma referência para que ele possa funcionar e inibe o sistema de funcionamento. Ou seja, aqui nós vamos representar o nosso injetor de sinais como se ele fosse um sensor de rotação indutivo, ok? Configurado para uma roda fônica 60-2, ok? Então, vamos selecionar aqui este sinal e ver o funcionamento dessa central
Bom, como você pode ver, o sensor de rotação indutivo tem dois cabos, ou seja, um é o GND e o outro é o sinal. Com o esquema elétrico, você vai injetar somente o sinal para a central, que é com o nosso injetor de sinais, que representa o sensor de rotação. Então vamos aqui selecionar, tá ok, né? Na escala básicos, e você também tem a escala, né? A opção sincronismo com fase, ou seja, sincronizado com fase. Então vamos dar aqui, se eu quero puxar uma função em básicos, eu dou select ou selecionar, e aqui eu tenho a opção de descer para ver quais são as configurações de sinais prontos que eu já tenho aqui. Por exemplo, 60-2. Eu poderia dar um Enter. E o sinal iria ser injetado normalmente. Agora eu vou voltar para a função anterior. Então eu vou clicar no left de esquerda ou voltar. E o sistema para de mandar pulsos para os bicos e bobina. Bom, então vamos aqui agora selecionar o sinal indutivo 60-2 através dos básicos. Selecionamos aqui, temos a opção de descer ou de subir. Bom, observe que o toque tem que ser bem rápido, porque caso você mantenha o dedo pressionado, é como se estivesse dando várias funções de descer ao mesmo tempo. Então, temos aqui o 60-2 já pronto, e nós mostramos o funcionamento. Agora vamos mostrar ele montando esse sinal, ou seja, personalizando esse sinal. Vamos aqui para baixo. Então aqui eu tenho personalizado, Hall e indutivo e distribuidor, que não é o caso. Vamos selecionar então personalizado, Hall ou indutivo. Selecionei. Bom, aqui como você pode ver, tem uma seta para direita e uma seta para a esquerda, ok? Então vamos colocar a quantidade de dentes de acordo com a configuração da roda fônica do veículo. Ou seja, nesse caso é uma 60-2. Então vamos colocar 60. Ok. Enter rapidamente. Menos 2. E Enter novamente. Como você pode ver, após o sinal de rotação estar sendo aplicado, aí sim você tem o funcionamento do sistema. Outra coisa importante, você que comprou o nosso injetor de sinais e tem o nosso mini simulador, observe aqui. Bom, como você está vendo, eu tenho aqui os cabos, os condutores, que são o acionamento dos bicos injetores de bobina ou válvula solenoide interligado na minha régua simuladora. Ou seja, nessa régua, para que haja o acoplamento dos relés, você precisa alimentar no mesmo potencial que a central. Ou seja, no GND da régua e no VCC, nós temos uma alimentação de 12 volts. Ou pode também, se quiser, de 5 volts. Neste caso, para que haja o atracamento dos relés, nestes sistemas eu tenho que injetar 5 volts no meu mini simulador, ok? Já nesse sistema, injetando 12 volts, eu já tenho o atracamento dos relés, ok? Então, neste caso, as saídas de acionamento dos bicos, bobinas e válvulas solenoides vão ser conectadas em qualquer uma das entradas que estão à disposição, denominadas como IN1, IN2, IN3 até o IN8. Então, GND e VCC são a alimentação com o mesmo potencial do circuito
através da alimentação positiva e negativa, 12 volts ou 5 volts. Ok? E as entradas, que são os inputs, são os acionamentos, né, do atuador. Neste caso aqui, nós temos aqui os relés representando as bobinas, aqui o bico injetor, aqui a bomba de combustível e aqui a válvula solenoide do sistema de injeção. Aqui a mesma coisa, os 4 bicos, as 2 bobinas estão ali sendo atuadas através dos sinais concernentes da central para os atuadores, ok? Então, nesse caso aqui, você vai ligar somente o sinal, no caso PWM, nos bicos injetores, para o acionamento do bico, de acordo com o seu esquema elétrico, lembrando, sempre com esquema elétrico. Bom, eu vou subir agora a rotação desse sinal de forma gradativa até a velocidade em que o sistema de acoplamento do relé consiga acompanhar o acoplamento e o desacoplamento. Chega uma hora que a velocidade é tão rápida, você vai perceber que os relés vão parar até mesmo de dar o sincronismo correto. Então, aqui está, diminuímos aqui a rotação de acordo com, né, o sinal injetado e você tem todo o funcionamento do sistema em bancada, como por exemplo o acionamento também aqui o acionamento da resistência de aquecimento da sonda lambda, representada através dessa ventoinha, que recebe um sinal PWM para acionamento. Então aqui nós utilizamos para que você também possa representar um funcionamento de um atuador. Então, como você pode observar, o nosso injetor de sinais ele é bem tranquilo de utilizar. Então, digamos agora que eu quero reiniciar o processo. Eu tenho a opção de desligar completamente o sistema e a opção simplesmente de dar um reset. Ou seja, ele reinicializa a sua função. Vamos aqui então dar só uma leve olhada nos sinais, né, sincronizados com fase. Coloquei a opção, seleciono a função e aqui eu vou passando cada um que utiliza sinais sincronizados de fase e rotação. Agile, Linea, Nissan March, Sentra, Ford Ka, Tucson, Lancer, Evoque, PLD, que são os módulos diesel pesado da Mercedes. E aqui começa Polo 1.6, Honda, Dodge Ram, Saveiro, Fusion e reinicia o processo. Se você quiser voltar, você simplesmente vem e reinicializa, dando o reset ou selecionando o sinal, ok? Você também pode vir, dar o left e voltar, ou você pode simplesmente reiniciar a função para iniciar uma nova escolha. Esse é o tutorial do injetor de sinais que a Autolab traz para você, apresentando essa incrível ferramenta, que é capaz não só de diagnosticar, mas também te dar mais precisão no diagnóstico. Autolab em ação, esse é o nosso injetor de sinais.